Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nessa nossa aula de hoje vamos estudar aqui um assunto bem interessante onde ele nos fala sobre a função exponencial. Quando a gente fala em função exponencial, pessoal, exponencial vem de expoente. Então a nossa função ela depende justamente do valor do expoente. E a nossa função tem a seguinte notação: f de x é igual a elevado a x, onde esse a é uma base numérica e o x são os valores que vão mudar de acordo com o nosso expoente, certo? Nós temos também aqui uma certa condição de existência, ou seja, eu não posso pegar qualquer base e considerá-la como sendo ou como fazer parte de uma função exponencial. Obrigatoriamente, a minha base tem que ser maior do que zero e ela tem que ser também diferente de 1. Por que maior do que zero? Porque eu não posso trabalhar com bases negativas. E por que diferente de 1? Porque se minha base ela é igual a 1, independente do valor do expoente, o resultado sempre vai ser 1. Até porque 1 elevado a qualquer número sempre é 1. E aí nós teríamos uma função constante, tá? Onde o gráfico dela seria constante, tá bom? E isso não nos interessa aqui. Então verifiquem que, se a gente analisar pela reta real, eu tenho aqui a condição de existência, essa parte amarela, né, aqui para o infinito, só que desconsiderando a base sendo igual a zero e desconsiderando a base sendo igual a 1. Por isso que nós temos aqui a bolinha aberta para cada um deles, tá bom? Ok, a nossa função ela tem o seguinte domínio: eu posso ter qualquer número real, né? Posso considerar qualquer número real. E o contradomínio, eu posso ter qualquer número real positivo e diferente de zero. Deixa eu explicar rapidamente o que é isso. O domínio, pessoal, da função são os valores que você pode e deve escolher para substituir no x. Então, esse x, que aqui nesse caso está no expoente, até porque a função é exponencial, tá? Você pode considerar para ele todo e qualquer valor numérico que você imaginar, positivo, negativo, zero, fração, tá bom? Mas o resultado, ou seja, o nosso contradomínio, que é justamente o resultado dessa operação, obrigatoriamente ele tem que ser um número real, positivo e diferente de zero. Então, esse sinal de mais aqui embaixo determina que esse conjunto só envolve valores positivos. E o sinal de asterisco quer dizer que desse conjunto o zero não faz parte, tá bom? Então, de novo, aqui para o expoente você pode escolher qualquer número, mas como resultado dessa operação, só posso ter valores positivos e diferentes de zero, tá bom? Como toda e qualquer função, né, e não diferente com a função exponencial, ela possui um gráfico. E esse gráfico ele tem valores crescentes e decrescentes, tá bom? Uma função exponencial possuirá um gráfico crescente quando a base for maior do que 1, né? Então tem aqui, ó, y igual a elevado a x com o a maior que 1, ou seja, toda e qualquer base maior do que 1 sempre me dará um gráfico crescente. Como é que a gente analisa o gráfico crescente? Se você verificar, né, olhando aqui da tua esquerda para a tua direita, repare que a curva está subindo. Se está subindo, é crescente. Quando o teu y for igual a elevado a x, de novo, por que eu tenho a elevado a x? Porque é justamente a nomenclatura da função exponencial. E a tua base for maior do que zero e menor que 1, ou seja, estiver entre 0 e 1, como é que a gente analisa isso? Quando eu tiver uma fração onde, por exemplo, o valor de cima for menor do que o de baixo. Então, toda vez que você tiver uma fração, aqui no exemplo eu coloquei 3/4 ou 3/4, né? Então, repare que o numerador ele é menor que o denominador. Então, toda vez que você tiver esse tipo de fração, tá? Saiba que o resultado será um resultado decimal localizado entre 0 e 1, tá bom? Então, quando tua base for isso, né, satisfazer essa condição, o gráfico obrigatoriamente será dito como sendo decrescente.
E se é decrescente, reparem que, de novo, analisando da esquerda para a direita, reparem que a curva ela está descendo, tá bom? Então, quando a gente trabalha com função exponencial, pessoal, verifiquem que o papel principal aqui, ele é feito, né, ou é realizado pelo expoente, tá bom? É ele que vai determinar os valores do nosso gráfico, ele que vai determinar os valores que eu tenho que fazer, eu tenho que achar para montar esse gráfico, tá bom? E de acordo com esses valores e também a base, logicamente, tá bom? Eu posso ter gráficos decrescentes ou gráfico crescente. Lembrando também o seguinte, o que vai mudar com o passar dos valores sempre é o expoente e não a base. Então, por exemplo, se eu pegar aqui um f de x igual a, sei lá, 3 elevado a x, né? O valor que você vai substituir sempre será no expoente, e o 3, ele sempre vai permanecer. Então, eu posso ter 3 elevado a 1, 3 elevado a 2, 3 elevado a 5, 3 elevado a 7, e assim segue a vida, tá bom? Então, o que muda sempre é o expoente. Uma análise que a gente pode verificar, bem importante, e que pegou fogo nos últimos tempos, né, é justamente a nossa Covid-19, onde a análise da infecção da Covid, ela foi feita graficamente pela função exponencial. Então aqui eu tenho como exemplo, olha lá, as infecções que houveram Estados Unidos, Brasil, Alemanha e no Reino Unido. E aqui o modelo matemático, que é a função exponencial, e como essa doença ela foi crescendo, no caso, em cada um desses países, né? Então, essa análise feita aqui, aliás, essa análise, ela é feita de acordo com o gráfico de uma função exponencial. Vamos só aqui perceber o seguinte, imagina que eu tenho uma comunidade de 100 pessoas, né? 2 pessoas estão infectadas com Covid. Essas 2 pessoas irão passar para mais 2 cada uma delas. Então, dessas 2, passaram para 4 infectadas. Essas 4 infectadas passarão para mais 2 cada uma delas. Já são 8. E depois vai para 16, 32. Então, repare que o crescimento ele é muito alto. Quando o crescimento ele é muito alto, a gente diz que o crescimento ele é exponencial. Por quê? Justamente porque a curva ela cresce muito rapidamente, tá? Então, a curva de uma função exponencial, ela cresce ou decresce muito rapidamente, tá bom? Não é algo linear, é algo exponencial. Beleza, pessoal? Então, aqui foi a nossa aula sobre função exponencial, onde eu te mostrei que, basicamente, ela tem essa notação, a qual depende do expoente, certo? As condições de existência, te mostrei qual é o domínio, contradomínio dessa função, como funciona e como a gente forma o gráfico, e te mostrei como exemplo aqui todo esse surto de Covid-19 que estamos passando nos últimos tempos. Muito obrigado e até a próxima.